Deuteronômio 32, 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Amém? Meus irmãos, nesta manhã, como de costume nesta igreja, que vocês estão acostumados a ouvir uma pregação expositiva, que é aquela pregação que a gente lê o texto e explica o texto, nesta manhã estarei abrindo um parênteses para não fazer assim. E tem um escritor bíblico, um comentarista bíblico chamado Haddon Robson, que ele diz assim: de 10 em 10 anos o pastor poderia pregar uma mensagem não expositiva, e depois que ele terminar de pregar, sentar e se arrepender. É o meu caso hoje. Então nós não vamos pregar um sermão expositivo como vocês são acostumados a receber. Leia o texto, explica o texto e aplica o texto. Hoje, tendo um contexto de escola dominical, eu quero trazer um tema para a igreja, que já está posto ali, enriquecendo-se com a Bíblia. Então, eu quero falar como nós podemos fazer bom uso da Escritura. Como nós podemos fazer bom uso da Bíblia. Como nós podemos nos enriquecer com a Bíblia. Não é enriquecer materialmente não, viu? Como teologia da prosperidade, não. Enriquecer a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Perceba que o nosso boletim está todo programado visando a Escritura. A pastoral, o tema que nós lemos da Bíblia, Salmo 119, o cântico, firme nas promessas, a frase da semana, tudo está projetado para que nós pensemos na Escritura. Porque não poderá haver vida espiritual saudável sem um abundante relacionamento com a Escritura. Nós precisamos mergulhar a fundo na Escritura. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar como nós podemos nos aprofundar na Escritura. Entendi que esse horário da manhã, como está casado com a escola bíblica dominical, seria um horário melhor para a gente tratar dessa temática. Porque nós precisamos, de fato e de verdade, ter um melhor relacionamento com a Escritura. Quem pensa assim, diz amém. Irmãos, em primeiro lugar, para a gente ter um bom uso da Escritura, para a gente ter um enriquecimento na nossa vida espiritual, através da Escritura, é a gente criar o hábito de ouvir a palavra de Deus. Entenda que no primeiro momento, quando aquelas cartas eram enviadas, lá no contexto do Novo Testamento, eram cartas que eram lidas para que as pessoas pudessem ouvir. Então, nós precisamos, se você tiver caneta e papel, anote. Em primeiro lugar, ouça a palavra de Deus. E ouvir é mais do que o quê? Escutar. Tem muita gente que tem ouvido de um ouvido, e essa mesma palavra tem saído por outro ouvido. Semana passada trouxemos essa temática, como ouvir a pregação. Semana passada falamos sobre Tiago de manhã, ouvir e praticar. E agora nós estamos trazendo alguns passos para que nós possamos nos enriquecer da Escritura. E o primeiro passo é ouça, aprenda a ouvir. Crie o hábito de estar semanalmente na igreja. E no caso estou falando da nossa igreja, e você que é visitante na sua igreja. Mas antigamente a gente dizia assim, quando você evangelizava, dizia, procure uma igreja próxima da sua casa. Podemos continuar dizendo isso, sim ou não? Não. Procure uma igreja próxima da Bíblia. Porque próximo da sua casa pode ter uma igreja com nome de evangélico, mas lá não se ouve o verdadeiro evangelho. Então, quando você estiver evangelizando alguém, e falar para que ela procure uma igreja, peça para ela procurar uma igreja que seja bíblica, que pregue a Bíblia com fidelidade, com sinceridade e com honestidade. Então, aprender a ouvir a Bíblia, aprender a estar na igreja semanalmente, a não abrir mão desse dia do Senhor, para estar aqui, para ouvir a voz do Senhor. Você não está aqui para ouvir a voz de homens, você está aqui para ouvir a voz do Senhor, que emana do texto. Então, a coisa mais principal de uma mensagem é o texto. Não é o que o pregador fala de si,
mas é o que o pregador fala do texto. Então você precisa também, assim como o pregador, precisa se preparar para pregar o texto, expor o texto, explicar o texto e aplicar o texto. O ouvinte também tem que se preparar para ouvir o que o Senhor está falando. Então, irmãos, quando você vem para a igreja, você já precisa vir com essa disposição de se colocar para ouvir o que o Senhor vai falar. Tem que vir para a igreja com o coração aberto. O que Deus vai me falar hoje? Porque quando nós temos uma postura relapsa diante da mensagem ou diante do mensageiro, essa postura, ela está sendo feita diante de Deus. Quando nós temos uma postura relapsa para com a mensagem, para com o mensageiro, essa postura está sendo diante de Deus. Porque nem o mensageiro e nem a mensagem está aqui de si próprio, mas tem um dono. E esse dono é o Senhor. Alguém já disse que da maneira que nós tratamos a Bíblia, é assim que nós tratamos a Jesus. Se for verdade isso, isso não é um versículo bíblico. Da maneira que tratamos a Bíblia, é assim que tratamos a Cristo. Se for verdade isso, como está o meu relacionamento e o seu relacionamento com Jesus? Se essa máxima for verdade, da maneira que eu trato a Bíblia, eu trato Jesus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é a palavra de quem? Então, da maneira que eu tenho apreço por essa palavra, eu tenho pelo dono da palavra. Pela maneira que eu desprezo essa palavra, eu desprezo o dono da palavra. Agora imagine aquela situação de uma pessoa que vem na igreja e ela só pega na Bíblia no domingo e na hora do culto. Ela está numa situação difícil. Sim ou não? Então, irmãos, cria o hábito de ouvir mensagens bíblicas na sua casa. Hoje nós temos aí diversos mecanismos para que dentro de casa, você está arrumando a casa, ou você está trabalhando, ou você está viajando no seu carro, e você pode colocar no seu carro a palavra de Deus, para que você ouça a palavra de Deus, para que essa palavra de Deus molde o seu pensamento, ela encontre lugar no seu coração. Então, às vezes fazemos uma viagem longa daqui para Recife, que tal colocar ali um dispositivo para que a gente possa ouvir a Escritura, e essa Escritura ir entrando no nosso coração. Às vezes a gente vai daqui em Recife enchendo a cabeça de preocupações, quando a palavra de Deus pode trazer para a gente confiança, esperança, segurança, paz. Dentro da sua casa, você que, a dona de casa, pode estar ali cuidando das suas coisas em casa, ouvindo a palavra de Deus. Então, criar esse hábito, e isso, você tem filho, seu filho está ali naquele ambiente também, ouvindo a palavra de Deus. Há que se ter, irmãos, uma preparação e um desejo, e criar oportunidades para que nós, de fato, de verdade, possamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos em dias onde temos ouvido muitas vozes falsas, mortíferas, falsos profetas, têm usado até a Escritura para proclamar um outro evangelho, aquele que Paulo disse, se alguém proclamar um outro evangelho, seja maldito. E às vezes temos emprestado os nossos ouvidos para outro evangelho. Então precisamos aprender a ouvir a Escritura Sagrada. Amém? Estão me acompanhando, amém? Veja o que disse um puritano inglês no ano de 1648. Ele diz assim, preste atenção porque não vai ter projeção não, preste atenção. Jeremias Burroughs diz assim, primeiramente, quando vieres para ouvir a palavra, se quiseres santificar o nome de Deus, você precisa persuadir a sua alma acerca do que você está indo fazer e ouvir. Isto é, o que você está indo ouvir é a palavra de Deus. Por isso é que você encontra o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses e apresentando a eles a razão por que a palavra lhes fizera grande bem. Semana passada nós pregamos sobre este versículo, 1 Tessalonicenses 2,13, que eles ouviam a palavra, eles acolhiam a palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E o versículo termina dizendo que aquela palavra estava operando eficazmente na vida dos Tessalonicenses, porque eles ouviram,
acolheram e eles praticaram. Então não é só ouvir por ouvir, nós precisamos ouvir e praticar. Abra sua Bíblia em Lucas, por favor, capítulo 11, versículos 27 e 28. Lucas 11, 27 e 28. Encontrou? Diga amém. Vamos ler juntos? Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. O que Jesus respondeu? Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que Quem é feliz aos olhos de Jesus? Aquele que ouve e aquele que pratica a palavra de Deus. Então não é só ouvir por ouvir, tem que ouvir com atenção, criar o hábito de ouvir, criar o hábito de na sua casa botar mensagens sadias, bíblicas. Pegar lá, botar lá o Hernandes Lopes. Quem conhece? Levanta a mão, diga amém. Botar lá o Augusto Nicodemos. Amém? Aí no domingo você tem que se contentar com a gente, comigo aqui. Já pensou? Principalmente quando o pastor está de férias. Você passar a semana escutando Hernandes Lopes, aí no domingo você vai me ouvir aqui. Mas ouça a palavra de Deus. Mas, sobretudo, pratique a palavra de Deus. Essa mensagem aqui, ela é para crente antigo, ela é para crente mediano, ela é para crente novinho, é para aqueles que querem ingressar hoje no discipulado e é para aqueles também que nem crentes são. Se você ouvir a palavra de Deus, meu irmão, e se você praticar a palavra de Deus, isso fará toda a diferença na sua vida. Toda a diferença na sua vida. Eu estava vendo um relato, eu queria colocar a imagem, porque com a imagem fica melhor a situação. Eu estava ouvindo um relato, os mais antigos aqui vão lembrar daquela bomba que foi jogada ali. Meu Deus, como é o nome do país? Não, 1972. Que a menina sai correndo assim queimada. Viram essa cena? Hã? Não, não Hiroshima não. Vietnã. Eita, Marcelo. Aí ela tinha 9 anos ali. Aí essa foto saiu no mundo todo. Ela queimada, correndo, e ela queimou o corpo todo, inclusive teve lugar que chegou no osso. Então aquela moça foi internada, aquela menina foi internada, ficou desaparecida há muito tempo, ficou 1 ano e 4 meses internada, certo? E ficou tendo uma vida difícil, toda queimada, mas conseguiu, sobreviveu, cresceu, e um dia ela foi convidada lá no país dela, que é um país ainda com dificuldade do evangelho ser proclamado, a palavra ser pregada. Ela foi convidada com muita depressão, já idosa, aliás, já adulta, com depressão, foi convidada para ir numa igreja subterrânea. Então ela foi assistir um culto, e no culto foi pregado a palavra de Deus, falando sobre a paz que é em Jesus. E aquela mulher, com toda aquela deformidade, com aquela mulher deprimida aquele tempo todo, essa menininha, que se você botar na internet já aparece logo. Já agora uma mulher recebeu a palavra de Deus. Ela o quê? Ela ouviu a palavra de Deus. Naquela noite, ela se converteu. E ela começou a viver o evangelho dentro das suas limitações, porque o seu país não permitia ela expressar a sua fé. E um dia, ela viaja, acho que para Cuba. Ela viaja para Cuba, junto com o seu marido. E nessa viagem para Cuba, alguma situação aconteceu que eles tiveram que parar no Canadá. E o Canadá é um país livre, né, para você viver a sua fé. Ela chegou e disse para o marido: vamos ficar por aqui, a gente não volta mais para casa. Não volta mais para aqui. Então ali no Canadá começou a viver e começou a proclamar a sua fé, anunciar a sua fé, viver Jesus, viver o evangelho. Um dia ela foi convidada para falar numa igreja.
E aí ela contou toda a história do testemunho dela, que ela era aquela menina que saiu no mundo todo, que foi queimada, que isso e aquilo, mas que um dia ela foi visitar uma igreja lá na gruta subterrânea, ouviu a palavra, diga. Se converteu, aí aquele drama, todo mundo ouvindo, aquela moça falar e tal. Aí ela disse, eu fui quase morta pelo fogo, quase destruída por bombas, mas a palavra de Deus, ela me alcançou e ela me libertou. Aí o povo chorando. Ela disse, quisera eu um dia encontrar aquele que foi usado para disparar aquela situação e trazer isso sobre a minha vida. Eu iria abraçá-lo. Porque através disso eu acabei chegando e conhecendo o Evangelho. Acredite se quiser, irmãos. O homem estava lá. Idoso, velhinho, alcançado também pela palavra. Se levantou do lugar que estava, veio para frente e disse, esse homem sou eu. E ela se levantou e abraçou o homem. Pensa no choro que foi. Duas pessoas em situações complicadas, alcançadas pela palavra de Deus. Porque ouviu a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir essa palavra. Nós precisamos praticar essa palavra. E nós precisamos proclamar essa palavra, porque essa palavra é o poder de Deus. Lutero disse, ainda que eu ouvisse algo que me proporcionasse milagres todos os dias, e que não fosse a palavra de Deus, eu prefiro a palavra de Deus. Como a nossa geração tem corrido atrás de milagres e desprezado a palavra de Deus. Que essa igreja, e que você que está aqui, que não seja dessa igreja, crie o bendito hábito de ouvir a palavra de Deus. E de colocar essa palavra em prática. Amém, irmãos? Segundo lugar, para que nós possamos ter bom uso da Escritura, leia a Bíblia. Ouça a Bíblia, mas também leia a Bíblia. Escute isso e pasme. Somente 16% dos cristãos já conseguiram ler toda a Bíblia. Não precisa se colocar. Somente 16% de cristãos já leram toda a Bíblia. Não responda para mim, responda para você. Você já leu a Bíblia toda? Só está isento dessa pergunta, sendo bem misericordioso e caridoso, quem tiver de 1 ano para baixo. Aí você está isento. Mas se você tem mais de 1 ano de crente, você já deveria ter lido a Bíblia toda. 16%. 16%. Ainda, poucas pessoas, 20%, conseguem ler a Bíblia algumas vezes por semana. 20% dos crentes leem a Bíblia algumas vezes por semana. E quando vai para a leitura diária, essa porcentagem ainda cai. Ou seja, crentes que todo dia param, sentam, desligam o abençoado celular e sentam e leem a Escritura. Menos de 20% dos crentes fazem isto. Agora, eu amo a Jesus, eu canto, eu louvo, mas eu não leio a sua palavra. Por quê? Eu trabalho muito, eu estudo muito, eu corro muito, eu tenho muitos afazeres. Agora, no meio dessa correria sua, você come, quem come diga amém. Você bebe, quem bebe diz amém. Você toma banho, quem toma banho diga amém. Ou seja, no meio dessa correria, o que é importante a gente faz. Faz ou não faz? E por que que muitas vezes não lemos a Bíblia? Porque nós estamos dizendo com a nossa atitude, mesmo inconscientemente, ela não é tão importante assim. Menos de 20% dos cristãos param todos os dias, sentam para ler a Bíblia. E como nós vamos ter uma vida profunda, espiritualmente falando, irmãos, sem ler a Escritura, irmãos, sem nos alimentar da Escritura? Veja o que Jesus disse em Mateus 4,4. Nem só de pão
mas de toda a palavra de Deus, irmão. Cria o hábito, irmão. Lê a Escritura, irmão. Lê a Escritura para o seu filho, irmão. Veja o contexto dos dias que nós estamos criando os nossos filhos. Veja a conjuntura que nós estamos. Veja toda a fragilidade da nossa sociedade. Veja o desbarrancamento dos valores morais da nossa sociedade. E o quanto nós podemos educar, ensinar os valores para os nossos filhos, lendo com eles as Escrituras. O seu filho vê você lendo a Escritura em casa. O seu filho vê você se debruçando sobre a Escritura em casa. Às vezes a gente quer que o filho leia, mas a gente não lê. O filho nunca vê a gente lendo a Escritura em casa. Então, ter tempo para ler a Escritura. Algumas dicas aqui, rapidamente, porque o tempo urge. Algumas dicas aqui, sugestões práticas para a boa leitura da Bíblia. Primeiro, separe tempo para a leitura da Bíblia. Separe tempo. Eu me lembro de um empresário, crente, que na correria, na loucura dele, passava o dia e não lia a Bíblia. Passava o dia e não lia a Bíblia. Ele disse assim: eu não marco na agenda com Pedro, eu não marco na agenda com Augusto, eu não marco na agenda com o fornecedor, eu não marco na agenda com o comprador, então agora eu vou marcar na minha agenda. Tal hora, parei, vou ler a Bíblia e acabou-se. Empresário, cheio de ocupações. Aí botou na agenda dele, vamos supor, 13 horas, Jesus, vou me encontrar com Jesus, vou parar de ligar celular, fechar tudo e ler a Bíblia. Prepare um tempo, irmão, para você ler a Bíblia. Tire um tempo no seu dia. Não fique esperando a ocasião chegar, faça a ocasião. Qual é o seu horário? De tarde, de noite, de madrugada, de manhã, meio-dia. O pastor americano John Piper, o melhor horário para ele ler a Bíblia, para ele ler a Bíblia de madrugada. Então ele se acorda de madrugada e lê a Bíblia. O sono querendo vencer, ele começa a andar para um lado e para o outro com a Bíblia na mão e começa a ler, irmãos. Se você lê a Bíblia todo dia, 15 minutos, você lê toda a Bíblia no ano. 15 minutos. Aí, não vou dizer não. A pessoa que eu falei isso, a pessoa foi fazer e disse: é mesmo, o senhor tem razão, eu já li isso em 15 minutos. Em 15 minutos. Mas tem que ler, tem que preparar o tempo. Escolha uma boa versão da Bíblia. Cuidado para você não pegar uma Bíblia troncha. Pega uma versão que você vê que a gente usa aqui na igreja. Atualizada, NVI, por exemplo. Uma linguagem mais próxima do seu vocabulário do dia a dia, a NVI, por exemplo. Então preparar um tempo, escolher uma boa versão. Estou correndo, viu? Defina um plano de leitura diário, ou seja, eu vou ler 4 capítulos, eu vou ler 5, eu vou ler 15 minutos, eu vou ler 20. O nosso boletim, há anos o nosso boletim traz um plano de leitura. Você sabia disso? Todo domingo, há anos. E como isso me ajudou, irmãos? Eu fui para o seminário. E no seminário, você, às vezes, trabalha tudo sobre a Bíblia. Mas se você não tiver cuidado, você não faz devocional. Aí o pastor Edson, na época, lançou aqui, não sei quem lembra, um devocional aqui, que você recebia na igreja e você levava para casa, você lia e você escrevia. O que você entendeu? Quem lembra isso aqui? Quem lembra? Foi no ano que eu fui para o seminário, aquilo foi uma bênção na minha vida. Por quê? Porque no domingo tinha reunião aqui com o pastor Edson, seminarista, pastores, hoje ainda tem, mas hoje é na segunda. Aí você tinha que vir e tinha que dizer o que você leu. Então eu fazia minhas atividades no seminário, mas fazia minha atividade devocional. E isso me ajudou. Aí todo ano o pastor dava aquele negócio, a gente lia a Bíblia, e dava um certificado. Quem lembra? Quem estava aqui nessa época? Levanta a mão. E ganhava um certificado, mas todo ano lendo a Bíblia. Então prepare, pega, não, eu vou ler igual está lendo lá na igreja. Aí tem o boletim da igreja. Não, na minha Bíblia tem, algumas Bíblias tem na parte de trás, ensinando você a ler 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos. Mas o fato é que eu e você precisamos organizar e ler, porque senão a gente não lê. Outra dica. Se for possível, tente fazer a leitura no mesmo horário diariamente. Alguém aqui tem esse hábito? Levante a mão. Eu gosto de ler todo dia no mesmo horário. Mesmo horário todo dia, criar esse hábito. Tem gente que todo dia ela almoça meio-dia e meio. Tem gente que todo dia almoça 1 hora. Tem gente que todo dia almoça. Aí você vai pegar a escritura, todo dia eu vou ler. Que hora é o meu melhor horário? 6h30 da manhã. Que hora é o meu melhor horário? 9h30 da manhã. Que hora é o meu melhor horário? 3 horas da tarde, 9 da noite. Agora, se for ler de noite, certifique-se de que você não vai dormir sobre a escritura, viu? Porque tem gente que funciona bem de noite, ela funciona bem. Mas tem gente que não funciona bem, ela vai dormir.
Então, certifique-se de que você não vai dormir sobre a Bíblia, mas de que você vai ler. Mas leia, leia. Quem está comigo, diga amém. Procure um momento e local calmos onde você possa estar sem ser interrompido. Susana Wesley. Ninguém aqui é como Susana Wesley, eu acho, no sentido de ter 17 filhos. Kelly começou agora, é o primeiro, falta só 16, Kelly. Alguém aqui tem 17 filhos? Não. Susana Wesley tinha 17 filhos. Numa conjuntura que não é igual à sua. Não tinha secretária, não tinha empregada, não tinha doméstica. Era ela e os filhos. Mas sabe o que ela fazia? Quando chegava a hora da devocional dela, como é que dá conta de 17 meninos? Ela jogava um pano aqui na cabeça, pegava a Bíblia aqui, e quando aquele paninho estava na cabeça, os meninos sabiam. Ninguém fale com mamãe agora. Mamãe está falando com Deus. Às vezes a pessoa tem um filho. Um filho. Está lendo a Bíblia? Não, porque esse menino. Ô, Susana Wesley. Um filho. Não consegue. Mudou o tempo, viu, irmão? Eita, como mudou o tempo. Então, crie um horário. De preferência, não leia a Bíblia no celular. Porque o viciado eletrônico, como muitos de vocês são, quando o bichinho vibra, você não consegue não ir lá. Então, de preferência, leia a Bíblia física, no papelzinho. Porque se você vai ler no celular, aí você é viciado. Chegou alguma coisa, você para e você vai olhar o que chegou. Aí você já desconecta. E se for uma notícia, uma situação, aí você, ai meu Deus, não sei o quê, aí vai falar. Aí já perdeu a leitura. Então, desliga tudo, um lugar silencioso, um lugar calmo, e você vai se dedicar à leitura. Quem está comigo aqui, diga amém, irmãos. É importante isso, irmãos. É para o seu crescimento, é para o seu fortalecimento, é para você deixar de ser, como diz Paulo, menino, no lugar de estar comendo coisa substância, sólida, está leitinho ainda. Não, é crescer, avançar, acompanhar aquilo que o pastor quer passar para a gente, que às vezes quer passar, eu não estou falando de mim, estou falando do pastor, quer passar, mas a gente às vezes, então tem que ler a Escritura, irmãos. Ouvir a Escritura, amém? Ler a Escritura, procurar um ambiente propício de ler a Escritura, calmo, tranquilo, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Vamos lá. São 10 passos, mas eu não vou dar não, porque senão, minha nossa, não tem condições não. Ler a Escritura, agora, não só ler, não só ouvir, mas estudar a Escritura. Vou ser bem rápido agora, porque o tempo passou. Estudar a Escritura. E estudar, você precisa ter um lapisinho, você precisa ter um papelzinho, você precisa anotar aquilo que você não entendeu, você precisa, e hoje tem muita facilidade nisso, um dicionário bíblico, um comentário bíblico, ou cruzar as referências lá do rodapé da sua Bíblia. De preferência uma Bíblia boa, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de Genebra, uma Bíblia de John MacArthur. Existem várias ferramentas que você pode ir numa livraria, pela internet, comprar ferramentas boas, Bíblias boas. Tudo é uma questão de nós termos interesse. E ler a Bíblia, e estudar a Bíblia, e anotar, e riscar. E se tiver uma dúvida ainda maior, perguntar, estamos aqui. Para você nos perguntar, para mim é o maior prazer a pessoa vir, pastor, tive uma dúvida aqui nesse texto, nessa palavra, nessa situação. Nós estamos aqui também para isso, para pregar, para ensinar, para instruir. E se a gente não souber, nós vamos correr atrás, nós vamos chegar em algum lugar, mas estude a Bíblia, ouça a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Risque a Bíblia, anote as dúvidas suas. Vá lá no rodapé. Vê o que está dizendo aqui em Salmo, mas Salmo está levando para Mateus. O que está dizendo aqui? O que está dizendo aqui? O que esse texto quer me falar? O que esse texto quer me ensinar? Amém, irmãos? Estou correndo agora. Memorize a Bíblia. Memorize a Bíblia. Aprenda a memorizar versículos. Porque isso vai ser importante para a sua vida espiritual. Isso vai lhe socorrer em algumas situações onde a sua mente está perturbada.
onde os seus olhos te levam para um pecado, e você precisa lembrar, por exemplo, de Filipenses 4:8, aquilo que é puro, verdadeiro, justo, amável, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é reto, aquilo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você memoriza a Bíblia, você está no mercado, você está no ônibus, você está em algum lugar sem a Bíblia, e uma situação acontece, uma pessoa aflita, uma pessoa angustiada, e você diz para ela: Deus é refúgio e fortaleza, o Senhor é socorro bem presente, clama a mim no dia da tua angústia. Quando nós memorizamos a Bíblia, ela vai nos socorrer em muitas oportunidades que nós não estaremos com a Bíblia. Ninguém vai para a praia com a Bíblia, ninguém mergulha na praia com a Bíblia, mas lá dentro do mar, lá dentro da piscina, você pode precisar da Bíblia, e ela estará aqui, ó, na sua mente. Se você memorizar um versículo por semana, ao final do ano, quantos versículos você terá memorizado? Amém, irmãos? Quantos? Vamos botar 50 para arredondar? Memorizar. Não só João 3,16, mas memorizar a Escritura. Isso fortalece você espiritualmente. Isso te dá vitória em batalhas espirituais, porque a nossa mente, ela é alvo de batalha. E a palavra tem que estar aqui, a palavra tem que estar aqui, mas a palavra também tem que estar na prática. Como fazer bom uso da Bíblia? Ouça a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, memorize a Bíblia, medite na Escritura. Medite na Escritura. O que é meditar? É você pegar pelo menos uma parte daquilo que você leu. Deus falou comigo nesse versículo aqui: sede santo, porque eu também sou santo. Preciso viver santidade. Saltou no seu coração aquilo. E durante o dia você refletir nisso. Refletir é você falar baixinho durante o dia todo aquilo ali. Orar aquilo ali. É você... É como... Você já viu o boi que ele fica ruminando? Ele come e depois ele fica ruminando. Leva para lá, traz para cá, joga para o lado direito, joga para o lado esquerdo, vai na boca, traz da boca, volta para o estômago, volta, o boi fica ruminando. Essa palavra precisa estar nos nossos lábios o dia todo. Deus me falou. Porque às vezes a pessoa lê a Bíblia, fecha a Bíblia, daqui a 5 minutos, ela não sabe o que ela leu. Eu li Salmos. Sim, mas o que foi que você leu? Não, eu li Salmos. Mas o que foi que Deus falou com você? Eu não sei. Então, olhar, extrair alguma coisa e meditar naquilo ali durante todo o dia. O judeu ortodoxo, ele pega a escritura dele, no caso, e ele fica durante o dia todo falando aquilo ali baixinho, ruminando. Tipo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então a gente precisa ter o hábito de ouvir, de ler. O hábito de estudar, de memorizar e de meditar na palavra de Deus. Querida quarta igreja, essa liderança não quer uma igreja de multidão por multidão. Se tiver que ser uma multidão, que seja uma multidão bíblica, que seja uma multidão da palavra, que seja uma multidão que ame a palavra, que seja uma multidão que enriqueça da palavra. Eu acho que eu e você deveríamos nos arrepender e pedir perdão do quanto tempo nós fomos negligentes com a Escritura. De quanto tempo nós tratamos a Escritura com negligência. A gente joga bola, nós mesmos aqui da igreja. Sexta-feira tem a pelada. Pode morrer gente, sexta-feira tem a pelada. Não tem pecado nisso, vamos jogar a pelada. Deixa eu ver mais. Quarta-feira tem a corrida. Normal, bora correr. Bora correr. Eu mesmo. Academia. Meu horário da academia, se não tiver nada da igreja, academia. Academia. Porque a pessoa vai ficando velha, né? Aí, e academia. E a leitura? E o estudo da Escritura? Tem horário na sua vida? Parei, desliguei, lugar sozinho, lê a Escritura, ouvi a voz de Deus. Ah, mas eu não entendo, mas eu não compreendo, mas isso e aquilo, leia. Até Pedro disse que existem coisas na Bíblia difíceis de entender. Pedro disse isso, 2 Pedro 3,17. Há coisas difíceis que Paulo escreveu, que a gente é difícil de entender e que os malignos, eles deturpam. Se foi difícil para Pedro entender algumas coisas, quanto mais para mim e para você, irmão. Mas leia. Leia Gênesis, leia Levítico, e sangue, e corta, e oferece, leia. É a palavra do Senhor. Leia Números, 50 isso, 300 aquilo, 10 metros daquilo, e pedra azul, e pedra preta, e o animal, e o chifre, leia. E oferta de azeite, e oferta de farinha, leia. Leia a Escritura, e você provará
de um grande fortalecimento de Deus na sua vida. Amém? Não fique só no Novo Testamento, só em Provérbios, só em Salmo. Você vai ficar deficiente. É igual um ser humano que não come feijão, que não come carne. Nós temos que comer de tudo um pouco, porque tudo tem o nosso nutriente para a gente ser fortalecido. Leia a Escritura, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, por favor. Pegue seu boletim aí na sua mão. Quem pegou o boletim? Quem não pegou o boletim, abre a Bíblia em Isaías 55:3. Você pode descontar esse tempo na sua classe, viu? Esse tempo que eu estou usando aqui, você pode descontar na sua classe, se você quiser. Tá bom? Pegou o boletim na capa? Na capa. Cadê a capa? Cadê o meu, César? A capa. Aí, ó, a capa. Vamos ler juntos a capa? Todo mundo? Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi. Tem muita gente secando na alma, vazio, faminto, correndo atrás de tanta coisa, de roupa nova, de carro novo, de casa nova, de dinheiro, de não sei o quê. Mas a nossa fome só vai ser saciada pela palavra do Deus vivo. E o Senhor está convidando, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Deus, tomara o Senhor o nosso coração como quarta igreja, seja devotado à tua palavra. Tira de nós a preguiça. Como disse o teu servo R.C. Sproul, não é porque a Bíblia é difícil, não é porque a Bíblia é complicada, é porque nós somos preguiçosos. Tira de nós a preguiça, Senhor, e nos dê paixão, prazer, amor, deleite na tua palavra. Nos dê a graça de sermos disciplinados, Pai. Que essa igreja seja uma igreja disciplinada na leitura da sua palavra. Que essa dona de casa, que esse empresário, que esse profissional liberal, que esse comerciante, que esse advogado, esse médico, cada um de nós, Pai, tenhamos tempo no nosso dia, Senhor, devotado à leitura, à meditação, à memorização, ao estudo da Escritura Sagrada, e que tudo isso nos leve à prática da Tua palavra. Que sejamos uma igreja da palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor do Deus eterno e todo-poderoso, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre esta igreja aqui reunida e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Vá para a sua classe e continue agora na sua classe sendo alimentado pela palavra, e que Deus te abençoe.